No início do primeiro século, sob o vasto domínio do Império Romano, nasceu um homem que mudaria para sempre o rumo da história cristã. Seu nome era Saulo de Tarso. Mais tarde seria conhecido como Paulo. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, uma importante cidade do mundo helenístico. Segundo o livro de Atos, capítulo 22, versículo 3, ele era judeu, fariseu, instruído aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da lei. Tarso não era uma cidade comum. Era um centro intelectual, conhecido por sua tradição filosófica. Ali, Paulo cresceu entre duas culturas, a tradição judaica e o pensamento greco-romano. Além disso, possuía algo raro: cidadania romana. Um privilégio que mais tarde salvaria sua vida. Mas antes de se tornar missionário, Paulo foi perseguidor. O livro de Atos relata que ele consentiu no apedrejamento de Estevão, considerado o primeiro mártir cristão. Atos 8 afirma que Saulo assolava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele acreditava estar defendendo a pureza da fé judaica, até que tudo mudou. No caminho para Damasco, por volta do ano 35 da nossa era, ocorreu o evento que redefiniria sua existência. Atos 9 descreve que uma luz vinda do céu o envolveu, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O próprio Paulo mais tarde relata essa experiência em suas cartas, como em Gálatas 1 e 1 Coríntios 15. Independentemente da interpretação teológica, historiadores reconhecem que sua conversão foi real e radical, uma das transformações mais documentadas da antiguidade. De perseguidor, tornou-se proclamador. Após um período de retiro e preparação, Paulo iniciou viagens missionárias que atravessariam o Mediterrâneo. Ele percorreu a Ásia Menor, a Macedônia e a Grécia, anunciando que Jesus era o Messias não apenas para judeus, mas também para gentios. Em cidades como Corinto e Éfeso, enfrentou oposição, perseguição e ameaças, mas também fundou comunidades que cresceriam e se espalhariam pelo mundo romano. Uma inscrição descoberta em Delfos confirma a presença do procônsul Gálio em Corinto, mencionado em Atos 18. Evidência histórica que ajuda a datar a missão de Paulo por volta dos anos 50 e 52 d.C. Durante essas jornadas, Paulo escreveu cartas que hoje compõem parte significativa do Novo Testamento: Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses. Nelas desenvolveu conceitos teológicos profundos: justificação pela fé, graça, unidade entre povos e a ideia do corpo de Cristo. Seus textos não são apenas religiosos, são documentos históricos do primeiro século, amplamente estudados por acadêmicos modernos. Mas sua missão teve um preço. Paulo foi preso diversas vezes. Em Cesareia, apelou para César, direito concedido a cidadãos romanos. Assim foi enviado a Roma. O livro de Atos termina com Paulo em prisão domiciliar, pregando livremente. A tradição cristã, registrada por Eusébio de Cesareia no século IV, afirma que Paulo foi martirizado durante a perseguição do imperador Nero por volta de 64 a 67 d.C. Como cidadão romano, teria sido decapitado. Sua morte, porém, não encerrou sua influência. Sociólogos como Rodney Stark argumentam que o crescimento do cristianismo no Império Romano se deve, em grande parte, à estratégia missionária urbana iniciada por Paulo. Ele rompeu barreiras culturais, levou a fé além das fronteiras do judaísmo, transformou um movimento regional em uma fé global, de Tarso a Roma, de perseguidor a apóstolo, de fariseu zeloso a missionário universal. Paulo encerra uma de suas cartas com palavras que ecoam até hoje: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé.
2000 anos depois, sua voz ainda ressoa, não apenas nas igrejas, mas na história, na cultura e no pensamento ocidental. A vida de Paulo é a história de uma transformação e talvez a prova de que um único homem pode mudar o curso do mundo.